Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e deixe aí um comentário para ajudar no engajamento. Se possível, marca algum amigo, alguma amiga, nesse caso, algum amigo ou alguma amiga que fez hoje o vestibular da PUC-Rio, que vai fazer também o segundo dia de prova nos próximos dias. E já tomei mais ou menos conhecimento do que foi o tema da redação. Ainda falta certeza absoluta, por quê? Porque não vi oficialmente, estou me baseando naquilo que me contaram, naquilo que me passaram. Assim que a PUC divulgar oficialmente, que divulgar a prova, eu faço um novo vídeo para poder conversar com vocês. E qual foi este tema que me passaram? Me falaram o seguinte, que o tema foi a relação dos seres humanos com a natureza. Não vi o tema completo, não vi se tinha alguma coisa a mais, se tinha algum tipo de missão, tal qual a gente já comentou por aqui. Não vi também os textos de apoio e muito menos as questões da prova. Mas eu vou te falar algumas coisas que você poderia ter feito nessa redação para se enquadrar muito bem no modelo PUC e não ficar parecido muito com o modelo Enem. Você pode pensar, né? Pô, isso aí parece muito o modelo Enem. Já teve o modelo Enem que eram os cuidados com a floresta amazônica. Já teve o modelo Enem que foi a questão do desenvolvimento sustentável versus a preservação. O Enem já teve duas vezes temas ligados ao meio ambiente em seus exemplares, né? Em seus exames passados, beleza? Enfim, então vamos falar aqui o que você poderia ter comentado, beleza? Primeira coisa, eu falaria o quê? Eu falaria sobre o quinhentismo brasileiro. Logo no quinhentismo, a gente já vê essa relação da humanidade com a natureza. De que modo a gente vê isso? Na carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil. Nesse momento, o que Caminha faz? Caminha lá, o escrivão da frota de Cabral. Ele já exalta as belezas naturais, já exalta os recursos naturais do Brasil e dá margem até para tudo mais que poderiam achar por aqui. É um marco da literatura brasileira, essa carta de Caminha, certo? Então eu começaria por aí. Olha só isso. Me baseando nos estilos de época, lá nas escolas literárias, que você vê em literatura. Quinhentismo você vê assim que chega ao ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio. Um pouquinho depois, quem sabe no segundo ou no terceiro bimestre ou no segundo trimestre lá na sua escola, depende de como ela está configurada, muito provavelmente você vê como estilo de época, como escola literária, o quê? Você vê o arcadismo. E no arcadismo, o que a gente tinha? A gente tinha lá aquele termo latim do fugere urbem. O que era o fugere urbem? Era a fuga da cidade. O arcadismo valorizava muito isso. A gente via, por exemplo, nos escritos de Marília de Dirceu, lá nessa série de poemas, a mesma coisa. A questão do bucolismo, a questão do pastoralismo. Se você está estudando, por exemplo, para a FUVEST, se você está tendo que ler Marília de Dirceu, você já tem uma base. Isso serve para te mostrar o quê? Como os vestibulares, de certa forma, vão conversando. Aí a gente vê a relação da humanidade com a natureza, beleza? Logo depois, a gente tem um pequeno salto temporal e a gente vai para o romantismo. A gente vai para qual geração romântica? A primeira geração romântica tinha na figura do indígena um verdadeiro herói nacional. Indígena esse que tinha, sim, a sua relação com a natureza. Você lembra, por exemplo, de Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Onde o eu lírico fazia o quê? Exaltava a figura da natureza porque não se sentia bem, porque sentia muitas saudades de sua terra natal enquanto estava forçadamente exilado. Beleza? Olha só isso então. No primeiro parágrafo você fala do quinhentismo, no segundo parágrafo você fala do arcadismo, no terceiro parágrafo você fala do romantismo. Por quê? Depois vem realismo, naturalismo, parnasianismo, certo? Vem o modernismo também, vem vários outros estilos de época em que a gente não vai notar essa figura tão forte da natureza, essa apelação, essa exaltação tão forte assim da natureza. Pode até ter um escrito ou outro, uma obra ou outra, mas a gente não nota essa temática tão forte assim. Porém, eu vou te recordar uma coisa, vou te recordar uma passagem de você que fez aí o vestibular da UERJ deste ano, lá o primeiro exame de qualificação, você que leu aquele livro, O Meu Amigo Pintor, que a gente conversou bastante sobre ele aqui no canal. Lembra um momento da narrativa
que o Cláudio vai com seu amigo fazer uma espécie de piquenique numa área verde de sua cidade, aí eles ficam olhando o céu, ele conta como aquela experiência foi legal junto do amigo dele, fazer o piquenique, olhar o céu, né? Sentir a natureza ali, sentir o tempo, sentir a tarde passar. Por que que eu estou falando isso? Você poderia encerrar o seu texto lá no seu parágrafo de conclusão, tendo esse repertório, falando o quê? Que hoje em dia a gente não nota mais, ou então em momentos passados, após o arcadismo até o modernismo, a gente não nota mais essa exaltação da natureza, correto? Mas a gente viu, por exemplo, em Meu Amigo Pintor, uma obra da literatura contemporânea, se eu não me engano, dos anos 70 e 80, ou 80, que tem a natureza, assim, com uma representação tão forte na narrativa do narrador, obviamente, né? A natureza com uma representação tão forte assim na narrativa. Em outros momentos, lá no modernismo, a gente até anota a natureza, mas é uma natureza crua, é uma natureza que é violenta com seus personagens, por exemplo, em Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Mas em Meu Amigo Pintor, a gente tem essa natureza representando algo positivo também. Assim como lá na Carta do Caminha, assim como no Fugger e Urban, assim como no pastoralismo, no bucolismo, do arcadismo, assim como junto com o indígena, lá no romantismo, lá na Canção do Exílio, beleza? E agora, retomando mais uma vez, de um lado a crueza, a violência da natureza que faz essas vidas serem secas e Graciliano Ramos, mas em Meu Amigo Pintor a gente tem o quê? Essa natureza representando ali parte de um cenário bastante positivo da relação entre duas pessoas. Isso que você poderia ter comentado brevemente lá no seu parágrafo de conclusão, beleza? Faz o seguinte, então, você que ficou aí até agora, conta pra mim o que que você escreveu na sua prova, conta pra mim como é que você foi aí na prova, deixa aí nos comentários, marca algum amigo, marca alguma amiga que fez essa prova da PUC também, certo? Deixa alguma sugestão, deixa alguma dúvida para a gente poder continuar trocando essa ideia. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.